Boa tarde, irmãos. Que a graça, a paz e a consolação de nosso Senhor Jesus Cristo seja com cada um dos irmãos. E nesta tarde nós vamos continuar falando desse tema tão importante da vida cristã, que é a oração. Como já temos falado de Neemias nos 2 dias anteriores, hoje vamos tratar de uma parábola que o nosso Senhor Jesus Cristo nos apresenta. E assim eu convido os irmãos para juntos, antes de lermos a Escritura, orarmos a Ele e pedir a sua direção. Senhor Deus, muito obrigado pela Tua bondade, o Teu cuidado, os Teus ensinamentos. Derrama sobre nós a Tua graça, a Tua bondade, o Teu cuidado. Nos ajuda a cada dia, Senhor, para que possamos aprender mais e mais de Ti e ter uma comunhão mais íntima, sincera e nos aproximarmos cada dia do trono da graça em Cristo Jesus. Ao orarmos, Senhor, vem encher-nos com Teu amor para um mundo agitado esquecer cada dia a Tua vida viver. Nossa vida vem, pois, transformar, refrigério pra alma nos dar. E agora, com outros irmãos, nos unimos aqui em oração. Nossa vida vem, pois, transformar, refrigério pra alma nos dar. E agora, com outros irmãos, nos unimos aqui em oração. Vamos então ler a Escritura Sagrada no Evangelho de Lucas, capítulo 18, dos versículos 1 a 8, que diz assim a palavra do Senhor. Disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha a molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz este juiz. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça com tudo quanto vier o Filho do Homem. Achará porventura fé na terra? Algumas parábolas, irmãos,
fazem comparações. Outras, por sua vez, fazem contrastes. Na parábola que nós acabamos de ler, não se afirma que Deus é o juiz injusto, mas ele é descrito como alguém muito mais disposto e generoso do que aquele. Note o que Jesus diz. Então disse o Senhor: considerai no que diz esse juiz. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos? Esta parábola não está comparando, ela está contrastando. É uma parábola de contraste. Veja que aqui Deus não é o juiz injusto, mas Deus é descrito como alguém muito mais disposto e muito mais generoso que este juiz. O ponto aqui é: se o juiz ouve a petição de uma viúva, mesmo quando isso contraria suas disposições e os seus interesses, amados irmãos, quanto mais o Deus das Escrituras, o Deus amoroso, generoso, atenderá os pedidos de seus filhos, pedidos persistentes daqueles que ele escolheu para a salvação. Se aquele homem é capaz de atender aquela viúva, quanto mais Deus atenderá seus filhos. Assim, Jesus não afirmou de maneira alguma que Deus é o juiz injusto. Note o que Jesus diz nos versículos 6 a 8. Então disse o Senhor: considerai no que diz o juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam de dia e noite, embora pareça ser demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? A afirmação de Jesus deixa claro que Deus fará que os seus eleitos recebam justiça. Deus não é como o juiz injusto no tratamento para conosco. Esta parábola, como Lucas mesmo já apresenta ela no primeiro versículo, é uma parábola que nos ensina sobre a persistência, a perseverança, o orar sem cessar. Eu gostaria de pontuar nesse momento algumas lições nesta parábola para as nossas vidas espirituais. Amados irmãos, a primeira lição: se até uma pessoa tão relutante como este juiz injusto se deixa levar, amados irmãos, quanto mais o Deus amoroso, disposto a cumprir seus desejos em nossa vida, ele responderá sem relutância às nossas orações. Se esse homem, esse juiz da parábola, mesmo relutante, ele se deixa levar pelo pedido da viúva, quanto mais o Deus das Escrituras atenderá às orações, ouvirá e estará disposto a cumprir os seus desejos, não os nossos desejos, a sua vontade em nossa vida, e responderá certamente, sem relutância, sem demora, às nossas orações. Esta é a primeira lição que eu queria deixar nesta parábola. E a segunda lição, meus irmãos, Deus, ele não tem disposições malignas como o juiz injusto desta parábola. Ele não reterá a justiça e nem refreará de responder aos seus eleitos por qualquer injustiça que esteja sendo praticada contra os seus filhos. Veja o que o versículo diz: não fará Deus justiça aos seus escolhidos? O Deus da Escritura, ele não tem disposições malignas, como esse juiz injusto desta parábola. Ele não vai reter, ele não vai segurar a justiça e nem refrear para responder aos seus eleitos quando estes pedirem
por justiça diante dele. Uma terceira lição desta parábola, e que Jesus deixa bem claro, assim como o evangelista Lucas, é sobre sermos persistentes na oração. Nesta parábola, Jesus disse nos versículos 4 e versículo de número 5, veja, ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo, bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum, todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha a molestar-me. A viúva da parábola não foi dissuadida, embora enfrentasse um juiz injusto. Irmãos, a corrupção era desenfreada no processo legal daquele tempo. Não diferente de hoje, como temos visto no nosso país, o suborno era quase uma necessidade se alguém quisesse levar o seu caso até o fim e o juiz decidisse a seu favor. Uma pessoa como esta viúva da parábola não possuía dinheiro. Era uma mulher pobre. Ela não possuía dinheiro para subornar o juiz. Ela tinha uma causa. Então ela persiste, ela persevera. E todavia sua persistência, sua perseverança compeliu o juiz a responder, a lhe conceder justiça. Assim nós devemos persistir em oração. Assim o crente deve persistir em oração, a despeito dos pensamentos duvidosos, daqueles parentes críticos e amigos críticos e das circunstâncias muitas vezes negativas e contrárias. O crente deve superar todas essas coisas e permanecer, perseverar em oração. Jesus nos assegurou que Deus responderá aos clamores dos seus eleitos. Veja o que ele diz no versículo de número 7. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam de dia e de noite, embora pareça demorado em defendê-los? Jesus aqui deixa bem claro, ele assegura de que Deus responderá às petições, os rogos, os clamores dos seus eleitos. Gostaria de concluir nesta tarde, lembrando a você que Jesus declarou que o juiz injusto concede o pedido de alguém por sua persistência. Ele concedeu o pedido daquela viúva pela persistência daquela mulher. Irmãos, quanto mais o Deus amoroso e generoso lhe concederá o pedido se você orar com persistência, perseverança. Jesus disse claramente isso nesta parábola. O apóstolo Paulo diz: orai sem cessar. As Escrituras encorajam-nos a nos aproximarmos de Deus com nossas orações. Hebreus, o autor diz: aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento de necessidade. Irmãos, nesse momento que nós estamos vivendo, é necessário nós persistirmos em oração, mesmo quando fomos atacados por pensamentos duvidosos, mesmo quando nós fomos atacados por críticos e por circunstâncias negativas. Deus, em Cristo, nos assegura. Jesus nos assegurou claramente que Deus responderá os clamores dos seus filhos, dos seus eleitos. Que Deus vos abençoe. Vamos perseverar, vamos persistir em oração. Amém.